Uma, coleta de dados, a temperatura ambiente. No segundo, 3, posição ultrassônica. No terceiro, a gente começa a ver a questão dinâmica, análise dinâmica e os erros de frequência fantasma, erros de vazamento. Aqui apresentou que está com um problema na rede. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí, gente? Sim, não. Por enquanto, tudo certo. Ok. No quarto, vocês já viram que foram mais valores passados. Só que a gente simplesmente analisou os valores de entrada de 3 volts, 4, 5, 6 até 10 e retorno de um taco gerador. A gente não pegou um sinal de um taco gerador e avaliou qual que é de fato a velocidade que está lá. O legal do taco gerador é que na análise de Fourier, na transformada de Fourier, a gente pega a frequência de rotação dele real. E a gente poderia fazer um gráfico de entrada por frequência, e não entrada por saída, entrada de tensão e saída em tensão. Mas, dada a saída da tensão, a gente poderia colocar como entrada a frequência que a gente pegou na transformada de Fourier. E assim, se eu fizesse o sistema rodar uma determinada rotação conhecida, vocês saberiam dizer que rotação era essa pelo sinal de saída em tensão que vocês receberiam. Agora a gente vai fazer isso, mas com outro tipo de sensor. Esse carinha aqui, sensor potenciométrico. É um sensor de posição, tá vendo? É um ponteiro que gira e ele vai variar a resistência do sensor à medida que eu vou aumentando o ângulo. E quando ele chega em 359,9, ele volta a zero. E, de fato, o potenciômetro ele tem um salto de 359 para zero. 359 é o maior valor encontrado em resposta, zero é o menor valor encontrado até um valor negativo. Foram colhidos as amostras desse sensor. Vou mostrar para vocês aqui. Ver se eu consigo abrir o Teams em outro computador. E vou mostrar a gente fazendo a coleta dos dados com a placa da National e usando o MATLAB. Gente, é a mesma base de todas as aulas. E agora a gente continua vendo sensibilidade, vendo offset, vendo a questão da... Deixa eu desligar aqui o som. Vendo a questão do erro de linearidade, histerese, é a mesma ideia, só que com outro sensor. E aí vocês começam a enxergar o que vem a ser instrumentação. Porque a gente está usando o mesmo programa para coletar os dados. A gente está usando as mesmas formas de análise. Tá bom que a análise de regressão, para todos esses sensores que a gente está usando, é uma análise de regressão linear. Eu já trabalhei com sensores que a análise de regressão é não linear. A gente vai trabalhar com funções de segundo grau e outros graus para tentar encontrar o comportamento do sensor de forma matemática que mais adere. Que não é o caso que a gente está fazendo aqui, porque a maioria dos sensores que a gente tem no mercado são sensores lineares. A gente vai ver, além desse módulo mais um, que vai ser tempo de resposta, já por um sensor de grau 1. Esse sensor potenciométrico, vocês vão ver que tem, além da parte de calibração, vai ter um impulso que vai ser feito no sensor, impulso desconhecido. Vocês vão ter que dizer em qual ângulo chegou esse impulso e se a curva de resposta é uma curva de grau 0, 1 e 2.
O professor Roberto falou sobre grau 0, 1 e 2 de sensores? Hein, pessoal? Sim ou não? Creio que não, ainda. Mas vocês sabem o que é um sensor de grau 0, né? Ou não? Bem, Eu não sei. para quem não sabe, é o seguinte: o sensor que tem resposta imediata é dita com sensor de grau 0. Então, dada uma entrada, a saída vai variar com a variação da entrada imediatamente. Se existe um atraso no tempo, e apenas um atraso no tempo, a gente tem um sensor de grau 1. Característica de um gráfico de sensor de grau 1 é que ele tem ele não é contínuo no ponto em que começa a mudança da variável de entrada. Então, ela não acontece de forma suave, ela acontece de forma abrupta. E depois ele tende ao valor da entrada. Então, tem um atraso até chegar ao valor da entrada. E a de segundo grau, ou de grau 2, é semelhante àquela análise de sistemas de controle, em que tem overshoot, subamortecimento, amortecimento e superamortecimento. Então, ele começa de forma suave e pode ter um overshoot, pode estar superamortecido ou subamortecido. É assim que são os sensores de grau 2. Bem, exemplo de sensor de grau 0. Esse sensor aqui. Exemplo de sensor de grau 1, sensor de temperatura. Exemplo de sensor de grau 2, sensor de velocidade, como está com o gerador, porque tem massa, amortecimento e é proporcional à tensão de entrada. Só que é engraçado, se eu faço um degrau de entrada no taco gerador, não vai parecer que ele é de grau 2, por causa da baixa inércia daquele motor. Esse sensor potenciométrico não vai parecer de grau 0, por causa da baixa velocidade do impulso que eu estou colocando. Eu vou ter mais de 100 pontos entre o zero e a entrada do sistema, porque eu estou colhendo 10.000 pontos por segundo. E o peteleco que eu dou no sensor não é rápido o suficiente para ele só ler o de baixo e o de cima. E o sensor de temperatura, ele não mostra que tem uma descontinuidade no começo, quando eu acendo a lâmpada, justamente por inércia térmica. Ele parece ser um sensor de grau 2. Mas, normalmente, esse sensor aqui é sensor de grau 0. Ficou claro que é sensor de grau 0, 1 e 2? Sim, Quer que eu repita? isso tem mais relação com a função de transferência do equipamento? Exatamente isso. Só que a gente está vendo a função de transferência do sensor e ela é uma entrada do nosso sistema, ela não é a saída do sistema. Tá? Então, como é que o sistema físico é percebido pelo sensor? É percebido com atraso? É percebido com um atraso e um amortecimento? Ou é percebido diretamente? Sabe? Se eu colocar um sensor de temperatura diretamente ligado no ambiente, ele vai ter uma resposta mais rápida do que se eu colocar um invólucro nele, normalmente conhecido como bulbo. Isso faz com que a inércia térmica aumente. E aí eu tenho um tempo de resposta ainda maior para o meu sensor de temperatura responder. Bem, aqui está o mesmo programa, tá? Vou diminuir o número de pontos. Isso aqui são os hertz que a gente está trabalhando, são 10 milihertz. E vou colocar aqui grupo 14, 0 grau, pilha. Eu vou colocar grupo 15, porque eu fiz o grupo 14 inteiro. 15.
Deixa eu colocar para vocês a posição que a gente tem do sensor aqui. Vou desligar essa câmera. Não sei se vocês vão ver agora. Deixa eu ver como é que eu estou vendo. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Bem, vocês estão vendo o sensor aqui, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Tá vendo? Ele está apontando para 0 e eu vou fazer o sistema correr a 0 grau. Agora eu vou voltar para o compartilhamento para vocês verem melhor esse resultado. Ó, a 0 grau, eu tive um sinal de menos 1,318. Tiveram 2 pontos fora disso. E eu tive uma transformada de Fourier no valor de 2,637 a 0 Hz e mais nada, tá vendo? Tudo que a gente tem aqui está vazio. Bem, se vocês ouvirem algum barulho, gente, vocês não fiquem assustados, porque uma siriema está aqui rondando o laboratório, tá? E como não tem gente, os animais chegam próximos. Então, claramente, eu não tenho nenhuma outra frequência. Note que esse valor é 2 vezes esse, ele não está mostrado de forma negativa, ele está mostrado de forma positiva. Vou mudar agora o... Deixa eu parar esse compartilhamento. Vou mostrar de novo aqui. Vamos colocar esse carinha a 90 graus, tá? Então, pus ele a 90 graus. Vou compartilhar novamente. E a única coisa que eu vou fazer aqui é mudar o nome do arquivo para 90 graus. Ida. Vou rodar. Note que a gente tem um valor em 90 graus variando entre 0,183 e 171 ou 170,5. E se a gente pegar a transformada de Fourier, a gente vai ter esse 0,36, que é o dobro desse valor aqui, 0,176, mais ou menos, 180, tá vendo? Dá 0,360 e nenhuma outra frequência aparece no nosso espectro. Esse sensor não tem resposta dinâmica, só tem resposta estática. Um sensor de resposta estática só pode ser um sensor de ordem 0. Não tem como ser um sensor de outro tipo de ordem. Bem, a gente tiraria todos os valores. Ida e volta da mesma forma. O que a gente tem? Agora eu vou para o outro computador. Vou mostrar para vocês aqui o módulo 5. Aqui em prático, arquivos. Módulo 5. É a segunda revisão, que
está disponível para vocês. E a gente vai fazer análise estática e dinâmica do sensor angular potenciométrico. Ela é dinâmica porque a gente faz a transformada de Fourier do sinal. Mesmo a Siriema entrou aqui no laboratório, gente. Tem brincadeira. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela está aqui, ó. Quase tomei um susto. Olha o animal na sala. Agora está saindo. Coisa maluca, né? Não sei se vocês viram. Mas se estivessem aqui, vocês estariam tomando um susto também com a ave. Bem, segunda revisão. A gente tem uma introdução, objetivos, características estáticas e dinâmicas do instrumento, idêntico aos outros. Coleta de dados com a placa NI USB 6008, idêntico aos outros. E as atividades. Eu vou direto para a atividade. Bem, a introdução muda porque eu estou falando do sensor potenciométrico, tá? Tem uma característica linear. E o objetivo muda. Mas o restante é muito semelhante ao que a gente já viu. Agora veio o casal. Eu acho que quem veio primeiro foi o macho e agora é a fêmea. Mesmos programas, outro sensor. A gente tem valores de 0,90 a 180, 270 e 340 graus e retorno 270, 180, 90 e 0 com 10.000 amostras, 10.000 Hz. Eu quero, para cada amostragem, a média, desvio padrão, intervalo de confiança, achatamento, assimetria e range. Para cada conjunto de 9 amostras, aí a gente vai olhar, tanto na ida, quanto na volta, quanto na média, fazer análise de regressão e calcular esterese e sensibilidade do instrumento. Plote a posição angular versus a tensão. Avalie o erro de linearidade. Até aqui a repetição do que a gente viu no último módulo. O que muda é aqui. A gente faz uma coleta de 100.000 amostras a 10.000 Hz e aplicou-se o impulso aleatório, emulando o impulso unitário. O que é que eu fiz? Eu dei um peteleco no cursor e fez ele mover de posição. Eu quero que vocês determinem o ângulo que o impulso, com base na regressão dos seus dados coletados. Então, eu vou ter uma saída e essa saída vai ter que ser feita uma função inversa da análise de regressão para ver qual foi a entrada, qual foi o ângulo. E determine o tipo de grau, se é um sistema de grau 0, 1 ou 2. Eu vou tentar fazer aqui para vocês o impulso usando o celular e o computador, tá? Eu vou colocar o MATLAB funcionando no outro computador. E aqui eu vou mudar, em vez de chamar grupo 15 90 graus ida, eu vou colocar aqui grupo 15 impulso aleatório. E vamos colocar aqui não 10.000 pontos de coleta, mas 100.000 pontos. Isso significa que eu vou ter um tempo de 10 segundos para rodar o sistema. Bem, vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu vou rodar aqui. Vou ter que levantar e dar o peteleco, gente. Não sei se vocês viram, mas foi um senhor de um peteleco. Aconteceu há pouco mais de 4 segundos de coleta. Note que o ângulo inicial é 0. 0 está aqui em menos 1,359. O ângulo final está aqui,
em 3,536. Ah, é 6,536? Não, ó, ele fica variando. Então, vocês vão ter que pegar o valor do final aqui até, ou seja, em 4,251 ou 4.251, ao ponto 4.251 e pegar a média até o ponto 9.991, ou 9.000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou o ponto 10.000, tá? A mesma coisa para esse aqui de baixo. Esse aqui é o zero, tá? Que ângulo a gente chegou aqui? Pelo que eu vi, o meu aqui está em 280. Mas dá para calcular pela inversa da função de análise de regressão. Note que eu continuo tendo um sinal basicamente na frequência zero, mas tem um outro sinal em 0,1, porque a gente está falando de um impulso, uma entrada do tipo impulso. Por isso ele tem essa característica, com frequências até 3 Hz, mais ou menos, tá? Significativa. Mas essa resposta aqui é tipicamente uma resposta imediata. O tempo que o cursor demorou para sair da posição 0 e chegar na posição 280, nesse caso, foi de 4,175 a 4,251. Basicamente, 10 milissegundos. Foi esse o tempo físico que o cursor gerou. Não houve atraso na percepção do sensor, tá? Esse é o exemplo que eu fiz em aula. Cada grupo tem um conjunto de dados. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu parar aqui. Se a gente olhar cada grupo, estou saindo da apostila que está aqui na prática, cada grupo já tem em arquivos um arquivo do tipo zip na raiz, grupo 1.m5. Se eu entrar nesse grupo 1.m5, eu vou ter todos os valores, 0, 180, 270, 340 e 90, ida e volta, só o 340 que é ida, que é o último, e o valor do impulso unitário. Cada grupo tem valor, dados já previamente coletados e exclusivos. Alguma pergunta sobre esse módulo, pessoal? Tá claro esse módulo? Acho que sim. É para semana que vem? Para a semana que vem. Agora vocês já estão tarimbados em fazer isso, gente. Porque a única diferença é essa parte do impulso unitário. Certinho, então. Certinho, Rafael? Alguém quer me perguntar algo? Eu já fiz a correção do módulo 2, eu devo corrigir o módulo 3 e 4 essa semana para vocês. A Camila mudou de grupo porque os colegas do grupo dela desistiram da disciplina. Espero que não seja por causa das aulas práticas. Vai saber, né? Bem, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, manda via chat. Eu estou parando a gravação. Agradeço pelo Professor, começo. Pode falar. você tinha pedido para a gente botar o índice no relatório 2, Isso. e aí o relatório 3 a gente não tinha colocado também. Aí eu já corrigi. Para você, a hora que for corrigir, já corrigi com o índice. Ô, Arthur, eu gosto muito de gente inteligente igual você, viu? Pô, obrigado, professor. Valeu. Mas... Mais alguma questão, gente? Querem falar algo?
Então, estou parando a gravação.